Amém. Povo abençoado, enquanto vocês se preparam para entrar nos seus serviços de domingo amanhã, nesta manhã, literalmente, 1 minuto depois da meia-noite, no horário da África Oriental, enquanto vocês se preparam para agora ir para os seus cultos hoje e provavelmente em outros fusos horários já é de manhã, estão nos seus cultos de manhã. Então, eu apenas queria mencionar o seguinte, que é sempre importante obedecer o Senhor e submeter-se debaixo da autoridade do Senhor. É sempre muito importante fazer isto e é por isso que vocês podem ver muito claramente que somente aqui, onde a voz do Senhor está, aqueles que se submeteram à voz do Senhor, somente aqui onde eles estão, vocês veem visitação, aleijados estão levantando e andando, cegos podem enxergar, o Senhor está falando e me dizendo para dizer para vocês, para celebrar em favor dele, celebrá-lo. E ele não está dizendo para os outros, outras igrejas, outras denominações. Ele está se movendo para frente como se ele não estivesse vendo as outras igrejas. E ele está se movendo tão suavemente, tão rapidamente, como se ele pudesse trazer o Messias a qualquer momento. E ele está continuando na ininterrupta cascata para preparar a igreja para a vinda do Messias. Mas vocês podem ver que você quase sente que eles não estão se importando a respeito das outras igrejas. A narrativa tem sido claramente estabelecida que muitos milhares de igrejas que estavam reunidas naquele domingo, o dia que nós estamos celebrando hoje, muitos milhares de igrejas estavam reunidas globalmente e também neste fuso horário, mas ele escolheu vir estritamente aqui onde a voz dele está, onde os seus mega profetas estão, onde os seus mais poderosos profetas estão, o profeta da chuva e da nuvem. Então, você tira daí uma lição muito importante. Você entende que o Senhor está falando muito, muito alto e audivelmente a respeito disso. Porque você pode ver muito claramente, diretamente, que Ele está dizendo que somente aqueles que se submetem sob a sua autoridade, quando Ele envia os seus profetas à terra, somente aqueles que se submetem debaixo da autoridade dele. Ele diz, somente eles vão se beneficiar da sua instrução. O resto ele considera rebelião. E a Gênesis disto é muito claro, você pode ver no livro do Gênesis capítulo 3, versículo 6, onde há um conflito, nós podemos ler aqui juntos, Gênesis capítulo 3, quando ele vem muito claramente, em Gênesis capítulo 3, ele estabelece aqui a lei da justiça, em Gênesis 2, 16 e 17, que não faça isto, somente faça aquilo. Se você viver a sua vida sem tocar nisto, você vai viver eternamente. Ele estabelece e define a lei, as diretrizes e as demarcações para uma vida reta em retidão diante do Senhor. E se você violar isto se torna uma transgressão da sua lei justa, da justiça. E então, é aí onde Gênesis 3 veio, onde você vê agora Gênesis 3, a partir do versículo 1 em diante, o versículo 6 é a queda, é a total queda do versículo 1, quando a mulher viu que o fruto da árvore era bom para alimento e agradável aos olhos, e também desejável para obter discernimento, ela tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido que comeu. Então você vê agora que isso é a queda. E a partir disto, você vê o pronunciamento que o Senhor dá, o juízo que Ele dá no versículo 15 de Gênesis 3, quando Ele diz no versículo 15.
Ele diz, versículo 15, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. O Senhor, Ele desenhou, Ele marcou uma fronteira e uma demarcação entre aqueles que são dele e os que não são dele. Então, esta descendência da serpente não são cobrinhas, são seres humanos. A descendência da mulher são humanos, segundo a linhagem de Cristo. A descendência da serpente são humanos que são afilhados, são aqueles que servem a agenda de Satanás. Então, isso é muito importante para vocês entenderem. Então, este conflito eterno tem que ser sustentado para você ser nascido de novo. O conflito entre Satanás e o Senhor. E é muito importante que vocês entendam que isto teve uma gênese a partir do céu. Começou no céu, quando Lúcifer, vocês sabem, um anjo adorando diante do Senhor. E vocês sabem, repentinamente, ele caiu por causa do orgulho. O orgulho deu à luz a rebelião. Isto agora é insubordinação, isto é desprezo, isto é imperdoável. O orgulho deu à luz a rebelião e então gerou a queda. Então você vê que naquele ponto ele leva uma parte dos anjos com ele, eles caem, aqueles agora estão indo para o lago de fogo, são os afilhados dele. Entretanto, aqueles que são fiéis e leais ao Senhor permaneceram do lado do Senhor. É aí de onde tudo começou. E é por isso que é muito importante entender por que aleijados estão andando somente aqui, a visitação de Deus está somente aqui, a instrução do Deus Todo-Poderoso está somente aqui. Aqueles que se uniram e entraram na corrente principal daqueles que estão andando em direção ao reino de Deus. Haverá um sério desapontamento naquele dia. Se você me perguntar o que eu vi lá na frente, você iria correr, você iria tremer. E esta rebelião é o que você vê erradicada dentro da igreja, onde você ouve a voz do Senhor, eles veem o Senhor, a nuvem voltou, mas ainda assim eles se recusam a se unir. Eles pensam que a respeito da outra igreja, outro ministério. Não, de forma nenhuma, é o próprio Senhor, é a respeito do Senhor, a respeito do próprio Yahweh. E a falha em se unir à voz do Senhor, sabendo onde a nuvem está, Deus considera isto rebelião. O que significa rejeição da autoridade de Deus e o desejo de declarar independência de Deus, ter a sua própria vontade. É assim como o Senhor lê, quando você vê a nuvem, a chuva e tudo aleijados andando e você ainda fica grudado lá do seu lado na sua igreja. Não, nós não vamos lá. Como se você estivesse esperando pela sua própria nuvem lá, ou você estivesse esperando um outro profeta ser enviado para vocês. Ninguém mais será enviado a vocês, exceto este aqui. Então, a queda é muito séria. É por isso que nós vemos no livro de Isaías, capítulo 14, e você vê isso se replicando dia e noite, todos os dias nas vidas dos cristãos. Orgulho. Orgulho é uma coisa terrível. Então, nós agora somos desta igreja, nós somos evangélicos, nós somos pentecostais, batistas, católicos, o quê? E você fica apegado a isso. O Senhor vê isso como rebelião, porque Ele diz, se você realmente adora Ele, Ele veio, você pode vê-lo. E Ele colocou em você a propensão e a capacidade de reconhecê-lo. Se você ler o livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, Ele colocou em cada pessoa a capacidade para reconhecê-lo e adorá-lo, reconhecer a eternidade dele que está acenando para você. E é
por isso que em Isaías, capítulo 14, versículo 12, se você continuar lendo, ele diz o seguinte: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Você foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus. Lembre-se daquela visão quando eu vi o chifre, o pequeno chifre do livro de Daniel, que atravessou os limites, as fronteiras do céu e entrou no céu. Isso é sério. Muito sério. E então eu disse, hey, sai fora daqui. E eu compartilhei isto globalmente. Ele diz, você dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto do que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Mas você será lançado no lugar dos mortos, no fundo do abismo. Esse é um veredito que Deus faz. Então você vê este conflito que vem através do orgulho. O diabo tornou-se orgulhoso, ele quis se comparar e ser igual a Deus. Entretanto, deste outro lado, hoje você descobre que a humanidade é orgulhosa, ela quer ser igual a Deus, se comparar, ser igual, como se dissesse, não a Deus, nós não fomos criados. Eles alegam não ter sido criados, eles tentam desenvolver teorias, mas tudo isso é rebelião e orgulho, não querendo se submeter à suprema autoridade. Isso é iniquidade, amando a iniquidade e querendo fazer do seu jeito na iniquidade. E você vê isso também em Ezequiel, capítulo 28. O livro de Ezequiel 28, ele diz o seguinte, versículos de 12 a 17. Ezequiel 28, 12, ele diz o seguinte, ele diz, filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, o Senhor dos exércitos. Ele diz, você era o selo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeição e beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas te enfeitavam. Sárdio, crisólito e esmeraldas, topázio, ônix e jaspe, lápis lazulis, turquesas e berilo. Os seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. No dia quando você foi criado, eles foram preparados. Você foi ungido como um querubim guardião. Pois para isso eu te determinei. Você estava no Monte Santo de Deus. Você caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que você foi criado até que se achou em ti iniquidade. Por meio do seu amplo comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso eu te lancei em desgraça para longe do monte de Deus. E eu te expulsei, ó querubim da guarda, do meio das pedras fulgurantes. Teu coração tornou-se orgulhoso por causa da tua beleza, e você corrompeu a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por isso eu te atirei à terra e eu fiz de você um espetáculo diante dos reis. Muito sério. Você pode continuar lendo e lendo. Então o Senhor está dizendo, tome muito cuidado
com todos estes componentes da vida que vão fazer com que você entre em orgulho e rebelião e, consequentemente, queda. E tudo isto você vê que vem na forma de engano, e é claro que tentação. Engano e tentação. É impressionante que a humanidade agora tornou-se orgulhosa. Engano e tentação. A humanidade tornou-se orgulhosa. Orgulhosa contra quem? Contra o Senhor. Então, o Deus Todo-Poderoso demarcou uma fronteira, uma linha divisória foi marcada e ele disse: a linhagem, o descendente da mulher, começando por Cristo e seguindo todos os outros, começando, se você quiser, a partir de Abel. E ele vai seguindo até chegar em Cristo. E então, esta outra linhagem deste outro lado é a linhagem da serpente. E este conflito é o que você vê determinando tudo que você vê e testemunha nesta terra, quando você assiste aos seus noticiários noturnos, o que você vê nas ruas, tudo que você vê acontecendo é determinado por este conflito eterno. E o Senhor está nos pedindo para ficarmos do lado dele. E é por isso que ele está dizendo: você não pode viver como os que não são nascidos de novo. Quando você diz que você é um cristão, uma igreja, uma denominação, e você vive como os inimigos de Deus, tentando ignorá-lo e ainda esperar entrar no reino do Deus Todo-Poderoso. Em Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 4, você vê este mesmo conflito estabelecido muito claramente pelo Senhor. Ele diz aqui, em Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 4, ele diz: ele tinha, novamente, a sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz a um filho, um homem, um varão que governará todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar preparado para ela pelo próprio Deus, para que ali fosse cuidada durante 1260 dias, 3 anos e meio. Muito sério, povo abençoado. Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas eles não foram fortes o suficiente e eles perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora, a antiga serpente, também chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Muito sério este conflito. Constante conflito que está acontecendo. E o Senhor está dizendo, isto é o que determina o destino. De que lado deste conflito você vai estar? Em uma base diária, um recrutamento, uma inscrição? O Senhor está recrutando o seu exército e o inimigo está recrutando o seu exército também. No livro de Romanos, capítulo 1, do versículo 19 em diante, você vê o mesmo conflito acontecendo na vida do homem. Romanos capítulo 1, do versículo 19, ele diz o seguinte: enquanto vocês se preparam para as suas celebrações amanhã, vocês vão se perguntar:
Por quê? Por que é que o resto não está celebrando? E é por causa disto. Você tem que tomar o lado, você tem que ter uma participação ativa. Você não pode se dar ao luxo de ficar passivo nisto. Romanos capítulo 1, ele diz, a partir do versículo 18. Se tivermos tempo, vamos ler até o 32. Ele diz, a ira de Deus é revelada desde o céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela sua injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto e claro entre eles, porque Deus tornou manifesto a eles. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e natureza divina têm sido claramente vistos e compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que os homens são indesculpáveis. Então ele continua agora no versículo 21, ele diz, porque embora tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Então o conflito se desenvolve assim, agora no 24. Por isso Deus os entregou, 26, por causa disso Deus os entregou continuamente. Há um conflito perpétuo. O Senhor está nos pedindo nestes últimos dias para ficarmos do lado dele. Você vê este conflito também em Gênesis capítulo 6, onde o mundo inteiro é iníquo. Então você tem Noé deste outro lado. Você também vê em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 6, 1 Coríntios, em Hebreus. Muito sério, povo abençoado. E em Apocalipse, capítulo 12, você vê que ele fala da mulher e você entende muito claramente. Ele fala a respeito do sol, vestida do sol e da lua e das estrelas. Vocês sabem, ele está falando a respeito de Israel. E na visão de 7 de abril de 2004, quando eu vi a lua glorificada, e você vê os gloriosos cavalos correndo lá, essencialmente falando a respeito da igreja, a igreja que reflete a luz do sol. A igreja que não tem uma vida própria, não tem a sua própria vida. A igreja só pode refletir a luz do Messias. Então, se você está na constelação correta, em relacionamento correto com Jesus, então você pode refletir a luz de Cristo. E então ele também fala a respeito das 12 tribos. Então, muito sério, nós temos que estar do lado do Senhor. E o Senhor Todo-Poderoso, neste estágio, Ele está preparando a igreja para a reta final. Todos sabem que a entrada está próxima. Então, a igreja tem que estar preparada para entrar. A narrativa cristã na Bíblia que você vê apresenta muito claramente os perigos de viver nesta terra como cristãos, as tentações, as armadilhas do diabo. E o Senhor está dizendo que nós temos que estar alertas para isto e escolher o lado dele. Mesmo se você ler Apocalipse capítulo 14, você vai ver duas linhagens lá. Você vai ver aqueles que pertencem ao reino de Deus, ele os chama a colheita, a vindima da terra, e os outros que são rebeldes, ele os chama da videira de Deus, as uvas que ele vai esmagar. Daniel capítulo 12, versículo 10, ele fala destas duas linhagens. Vamos ler Daniel capítulo 12, versículo 10, a mesma coisa. E o Senhor perpetuamente está pedindo para esta geração escolher, para sustentar esta separação entre a iniquidade e a justiça, para que você fique do lado da justiça e jamais misture os dois.
Daniel 12, versículo 10, ele diz o seguinte, enquanto terminamos. Ele diz: muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios, nenhum dos ímpios entenderá. Então ele está falando a respeito dos que estão se purificando e se preparando para Cristo, ser purificados, irrepreensíveis e refinados. Aqueles que estão preparando o caminho, enquanto que os ímpios continuarão a ser mais ímpios. Olha isto, nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão, significando aqueles que são sábios, os que escolheram o lado do Senhor, eles vão ver, eles podem ler as notícias, ver os anúncios e saber que o Messias está vindo e vão continuar a se purificar, se tornando irrepreensíveis e refinados. É por isso que o Senhor pode falar do céu e dizer para eu dizer para vocês, a igreja, esta igreja, para celebrá-lo amanhã, a visitação que ele trouxe para vocês. Então, que todos se unam, estejam debaixo deste guarda-chuva. Caso contrário, você será desapontado e ficará muito triste. Este conflito está acontecendo e está em toda a Bíblia, como vocês viram, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. E o Senhor está dizendo que nós temos que trabalhar ativamente contra o diabo. Nós temos que escolher o Senhor, escolher o lado do Senhor neste conflito. E é por isso, vocês veem que aqui ele já comandou e decretou celebração, e para os outros eles vão continuar como se o Senhor não tivesse falado. É impressionante que o Senhor está continuando com aqueles que se submeteram a Ele, aqueles que são obedientes à sua voz. Ele está continuando com eles e parece que ele está prestes a trazer o Messias. Como se ele tivesse ignorado todas as outras igrejas, denominações e pessoas. Ele sabe que eles estão cientes, eles estão muito cientes de que ele está visitando, que ele enviou seus mensageiros aqui, que carregam a mensagem dele, e ele sabe que é total rebelião e orgulho, e engano, e a queda subsequente, e comprando e seguindo a tentação do diabo. Gênesis capítulo 15. Eu vou ler o 13 e o 14, ele diz o seguinte. Ele diz, Gênesis 15, 13 ao 14, 13 e 14. Isto é o que o Senhor diz. Povo abençoado, então disse-lhe o Senhor, saiba com certeza que por 400 anos os seus descendentes serão estrangeiros, em outras palavras, escravizados, em um país que não lhes pertence. E eles serão escravizados e oprimidos severamente lá. Então, eu castigarei a nação a quem servirão como escravos e depois de tudo, eles sairão com muitos bens. Então, isso é sério. Então, vocês estão celebrando esta visitação, a grande visitação que aconteceu em Paris, França, inclusive a visitação da nuvem de Deus, Ele mesmo, quando Ele veio. E o Senhor está dizendo que isto é poderoso, porque isto é óbvio e é muito aparente para todos, que este agora é o cumprimento da profecia bíblica, que a profecia bíblica está se cumprindo. O Senhor prometeu a última glória. Ele prometeu a última glória e agora Ele cumpriu a promessa. Muito sério, povo abençoado. E que
Agora vocês sabem que o Deus Todo-Poderoso, a Bíblia é um livro vivo. É o verdadeiro livro vivo do Senhor que tem que se cumprir. Portanto, todo o resto que a Bíblia prometeu tem que se cumprir. Muito sério, povo abençoado. Ele diz que quando isto acontece, então você sabe, vocês sabem muito bem que a Bíblia é o santo livro de Jeová, o único livro que tem que se cumprir ao pé da letra. Então, portanto, todo o resto que a Bíblia promete tem que se cumprir. Então, estes são tempos muito sérios. Então, Êxodo capítulo 4, versículo 31, ele diz: e eles creram. E quando eles ouviram que o Senhor estava preocupado com eles e que ele tinha visto a sua opressão, eles se curvaram e adoraram ao Senhor. Êxodo 4, 31. Então, foi prometido que eles iriam lá. Então, agora o Senhor veio, visitou-os para resgatá-los. Ele havia prometido. E olha o que ele está fazendo agora. Ele prometeu vir e preparar vocês e conduzir vocês para o reino da glória. E veja, ele veio. Ele veio. Então, a profecia da Bíblia se cumpriu. Então, quando você celebrar amanhã, vocês estão celebrando com entendimento e dizendo: uau, agora a profecia bíblica finalmente se cumpriu. Isto significa que a nossa ida para casa agora está mais próxima do que quando nós primeiro cremos. Porque agora a nuvem de Deus veio para nos pastorear e nos guiar nesta peregrinação, nesta reta final, em direção ao glorioso reino de Jeová Deus Ele mesmo. Deus mesmo veio nos libertar desta apostasia e nos conduzir para o seu reino. Muito sério. Ele promete em João capítulo 2, do 1 ao 11, o último vinho. Então, este é o ponto mais alto, o momento mais importante para a igreja enquanto vocês celebram nesta manhã. E como eu disse vez após vez antes, que isto essencialmente significa que o Senhor ouviu o clamor da igreja. Como Ele ouviu o clamor, e nós vimos em Êxodo 4:31, ele ouviu o clamor deles e veio para resgatá-los. Ele também ouviu o clamor da igreja, a apostasia que consumiu totalmente a igreja. Parecia mais como se o diabo estivesse vencendo. Quando você olha a aparência da igreja, você facilmente pensaria que o diabo está vencendo. E é por isso que em Apocalipse 19, do 6 ao 9, quando aquele dia chega e a noiva está pronta, e o dia tão ansiosamente aguardado finalmente chegou, a celebração é histórica. Porque aparecia previamente lá como se o diabo estivesse vencendo. E agora finalmente Deus vence. Então, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele reina como algo estabelecido, de que certamente Ele reina, porque Ele venceu. Então, isto também, quando nós celebrarmos amanhã, é como se Deus tivesse ouvido o nosso clamor. Por muitos anos vocês clamaram por uma visitação. Muitas nações têm clamado até agora, clamando por uma visitação, e disseram: apenas um milagre, deixa-nos ver apenas um milagre, um aleijado andar, e toda a nação será nascida de novo. Então, amanhã, quando vocês celebrarem,
Não somente vocês entenderam que profecia bíblica se cumpriu no seu tempo e que o mensageiro prometido já chegou, junto com a visitação, que são as marcas bíblicas dele, a visitação do Deus Todo-Poderoso, Ele mesmo, mas também que o Senhor olhou para a igreja com compaixão, para a humanidade com compaixão, porque quando eles verem estas visitações, mesmo aqueles que não são nascidos de novo receberão a Cristo com misericórdia, com graça, com amor. Ele ouviu o clamor do homem e o próprio Deus veio. Ele ouviu o clamor deles e o próprio Deus veio. E por causa disto agora vocês veem o avivamento. Esta é a consequência disto, o avivamento. Em outras palavras, removendo a igreja da vergonha. Então amanhã vocês podem sair às ruas agora, celebrar e dizer: veja, o Senhor, assim como Ele fez para Sara, em Gênesis 21. Gênesis 21, Ele diz o seguinte: esta escritura eu já li para vocês vez após vez nesta rádio e eu vou ler novamente Gênesis 21, versículos de 1 a 3. Ele diz o seguinte, ele diz: agora, o Senhor, se você ler isto, você tem que ler junto com o livro de Hebreus, capítulo 11, quando ele fala a respeito do papel da fé, a fé suprema que está lá, de que Sara conhecia aquele que havia prometido. Ele diz aqui: agora o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e o Senhor fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Muito sério. Que o Senhor agora veio para remover a vergonha de Sara. É da mesma forma, amanhã vocês vão celebrar sabendo que o Senhor veio para remover a vergonha da igreja. A vergonha, a esterilidade que havia na igreja. Lembrem-se que em Pentecostes e agora aqui, ele veio para remover a vergonha que havia na igreja. Quando a igreja estava tentando, ela estava humilhada, tentando falsificar visitações, tentando falsificar, empurrando pessoas e todas estas coisas. E todos sabiam que ela estava mentindo. E agora ele veio para fazê-la frutífera, para fazê-la avivada. O avivamento estendendo mais forte agora para ganhar almas. E como eu disse da última vez, quando eu compartilhei isto, eu disse que entre o povo, quando você olha para eles, você diz: oh, este é o povo que foi visitado por Jeová. Você pode dizer: há aleijados andando lá, cegos enxergando, eles estão celebrando a nuvem de Deus, a chuva em Paris. É tremendo, você pode ver que estas são pessoas cuja eternidade agora foi restaurada. A eternidade no reino de Deus é a restauração de vocês de volta à tua herança que Deus preparou para vocês. As moradas que Ele foi preparar para vocês. Quando tentou desviar a igreja, enganar a igreja, agora Deus veio com a sua soberania e enormidade e o seu poder impressionante e Ele restaurou a herança deste povo. Amanhã, enquanto vocês celebram, todos podem ver que este é um povo que foi visitado. Em outras palavras, a herança deles foi restaurada dentro do reino de Deus. Muito sério, muito, muito sério. E tudo isso, enquanto vocês celebram amanhã, não percam de vista que isto tudo aponta para uma grande e maior visitação que está vindo, porque vocês estão celebrando as visitações
visitações de Deus. E tudo isso aponta para uma maior visitação. Lembre-se, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, o arrebatamento da igreja, a vinda do Messias. Isto aponta para lá. Isto aponta para a última e suprema visitação, a vinda do Messias. E é por isso que ele diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos e encorajai-vos uns aos outros com estas palavras. Porque isto está apontando, isto é um símbolo da vitória que o Senhor conquistou sobre a morte, e vocês já estão além desta dimensão. Jesus criou uma passagem para vocês para dentro da glória, e todos vocês estão focados nesta última e maior visitação. E todos vocês veem no livro de Daniel, capítulo 9, o profeta do Senhor Daniel, ele começa a clamar ao Senhor quando ele vê o desmoronamento do reino de Nabucodonosor, e outro reino veio, e era por volta de 67 a 68 anos, e ele havia lido os manuscritos, de Jeremias, o profeta do Senhor. Então, ele estava ciente de que a visitação deles estava próxima agora. Então ele foi diante do Senhor para clamar: Senhor, algo me diz que o tempo de sermos libertos para ir e construir o monte chegou, porque os 70 anos estão prestes a acabar, já se cumpriram. E então eles começam a se preparar da mesma forma. Uma vez que você conhece a tua hora da visitação, o dia e a hora não são conhecidos, mas a estação você conhece. Você poderia dizer que a estação para a libertação chegou. Uma vez que você conhece a estação do retorno de Cristo que está próximo, então agora você pode se posicionar e se preparar para participar da visitação, participar da grande visitação. Esta é a mensagem que você tem para levar para casa. Esta é literalmente a mensagem que você tem que levar para casa, de que agora você pode se preparar para se beneficiar da visitação máxima, suprema que está vindo, o arrebatamento da igreja, a vinda do Messias, a última entrada que eu anunciei, vez após vez, de que eu vi a entrada da igreja na glória. Lembre-se que nós falamos de Sara, quando Deus prometeu para ela, o tempo de Deus era muito importante, ele entendeu isto. Ele disse: no próximo ano, neste tempo, quando eu vier, Sara estará carregando um bebê. Então eles conheciam o tempo. A mesma coisa com 430 anos na escravidão. Eles conheciam, eles sabiam o tempo. Já havia sido escrito por Jeremias 25, 10 e 11. Então eles conheciam o tempo. Então, vocês veem muito claramente que quando a visitação vem, vocês têm que ser totalmente obedientes. Vocês têm que se submeter totalmente aos pronunciamentos e à autoridade da visitação. Quando a nuvem veio, quando a nuvem repousava, eles repousavam. Quando a nuvem levantava, eles levantavam. Obediência total. Os sábios, os magos, puderam dizer que o rei agora havia nascido, e eles foram, o encontraram e o adoraram. É muito importante que você se posicione muito bem debaixo da autoridade, do comando da visitação. As visitações que vocês estão celebrando apontam para o glorioso retorno do Messias, a gloriosa vinda do Messias. Ele está dizendo: tomem muito cuidado. Tomem muito cuidado como cristãos. Tenham certeza de que vocês sejam sensíveis às visitações de Deus. Então, enquanto vocês celebram amanhã, vocês estão dizendo que vocês são totalmente submetidos à nuvem de Deus. Vocês são totalmente submissos à autoridade de Deus, debaixo da voz de Deus que está na terra agora. Quando a voz diz que nós celebramos, Deus disse, então nós fazemos. Quando Ele diz que nós devemos reunir os nossos aleijados
desejados para esta reunião, nós fazemos isso e Deus normalmente os visita e os levanta. Isto é muito bom, é muito poderoso. Isto significa que você se posiciona em total submissão debaixo da autoridade da visitação. E então você se beneficia da visitação. Como você se beneficia da visitação de Deus? É desta forma, submetendo-se totalmente debaixo da visitação de Deus, para que você possa participar da visitação de Deus por obediência, obediência total. Esta é a mensagem do Senhor. O Messias está vindo. Obrigado.